nós somos o povo escolhido, adquirido do Senhor. Agora nós somos pertencentes à família de Deus. Hoje, eu e você temos um novo status perante o Senhor. Não mais de apenas criatura, mas de filho. E sendo como filho, agora eu não posso mais viver como eu vivia antes. Eu não posso mais falar como eu falava agora. Eu não posso pensar como eu pensava antigamente. Eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura. E a nova criatura, ela possui características diferentes da criatura antiga, do velho homem. Se o velho homem estava morto nos seus pecados e delitos, a nova criatura, ela ressurge para viver como filho de Deus, herdeiros da promessa, vivendo uma nova vida, onde todos os dias nós temos que andar com Ele, para nós podermos nos parecer com Ele. E diz assim a palavra de Deus, 1 João capítulo 3, versículo 1: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que nos fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. A primeira coisa que nós entendemos com o apóstolo João aqui é que nós não seremos aceitos pelo mundo. Quem gosta de ser aceito, quem acha que por ser crente, por ser um cristão em Cristo Jesus, agora vai virar moda, agora eu estou na boca do povo, agora eu sou popular. Não, irmãos, ser cristão é andar na contramão do mundo. Então, se o mundo não aceita a Jesus, nós também não seremos aceitos. Se o mundo não o reconheceu, nós também não seremos reconhecidos. Mas aí está o mistério. Nós não estamos atrás de reconhecimento. Aleluia. Nós não estamos atrás de seguidores, de like, de fama, de sucesso. Nós estamos numa carreira onde nosso objetivo é chegar no céu. E para chegar no céu, o Senhor nos diz através da sua palavra que nós temos que andar na contramão do mundo, porque o reino de Deus é um reino invertido. Para Deus, grande é quem se humilha e não quem se exalta. Para Deus, você só é forte se você estiver fraco humanamente, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, irmãos, vamos compreender o que o apóstolo João está explicando para a sua igreja. Para nós podermos entender um pouco melhor, devemos saber que esta epístola do apóstolo João foi escrita mais ou menos entre o ano 95 a 97. Foi escrito para uma igreja que estava sofrendo perseguição de Roma. E além disso, havia falsos mestres que estavam ensinando gnosticismo, uma heresia no meio da igreja. E muitas pessoas estavam se desviando da sã doutrina. E aí é necessário que o apóstolo João escreva esta carta para, além de doutrinar, confirmar a verdade do evangelho para a sua igreja, para que os membros da igreja não saiam ou não deixem perverter a sua mente com falsos ensinamentos. Então ele tem que trazer o povo para a realidade. Olha, vocês não são apenas membros da igreja, vocês são filhos de Deus. O filho, ele é próximo, o filho, ele está em casa, o filho, ele tem a proteção e a provisão do pai. O filho é protegido. Nenhum pai deixa que nada ou alguma coisa aconteça ao seu filho, porque o pai o protege, vai prover tudo o que ele precisa, vai pensar no seu futuro. Assim é Deus para conosco. Então nós não somos um povo qualquer, nós somos um povo adquirido, especial, zeloso e de boas obras, que foi comprado com preço de sangue na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha o que ele diz no 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes
semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O apóstolo João está chamando a sua igreja à realidade. Olha, assim como Ele é, nós seremos. Nós o veremos na sua vinda, na sua manifestação. Esta tem que ser a esperança de todo cristão. Todos nós temos que esperar a vinda do Senhor de uma forma especial. E aí a Bíblia diz por que nós esperamos, o que acontece nessa esperança. Olha o próximo versículo. E todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Sabe por quê? Quando você tem esperança do que vai acontecer, do que Jesus vai fazer, você começa a guardá-lo com paciência. E essa paciência vai fazer com que você tenha atitude de querer ser como Ele é, de querer andar como Ele andou, querer falar como Ele falou. E isso faz com que eu me purifique. E a purificação do crente é chamada de quê? Santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu tenho que me purificar, eu tenho que me santificar. E como é feito isso? Como pode o jovem, por exemplo, purificar-se a si mesmo? Através da palavra de Deus. Como que pode um homem andar nos caminhos de Deus? Através dos ensinamentos e dos mandamentos de Deus. É a forma que o Senhor nos purifica. Olha o próximo versículo. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. João já começa a dizer, olha, sabe por que é importante você se purificar? Porque o contrário da purificação é o pecado. O pecado, ele vai fazer com que você quebre o relacionamento com Deus. O pecado, ele vai te distanciar do Senhor. Mas ele continua dizendo, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Lembra que eu disse que nós temos que andar como Jesus andou? Como Ele não pecou, nós devemos não pecar. Como Ele foi santo, nós temos que ser santo. Como Ele era puro, nós temos que nos purificar. E Ele continua, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Irmãos, aquele que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, que é convertido e regenerado pelo Espírito Santo, esse não tem prazer no pecado, esse não vive numa vida de pecado. Sabe por quê? Porque a semente divina está dentro dele. Mas você pode dizer, Diógenes, mas eu ainda sou um pecador, ainda sou carne, sou um ser humano. Sim, nós somos pecadores, mas nós não temos prazer no pecado, não vivemos no pecado deliberado. O que o apóstolo João está ensinando é que aquele que nasceu de novo, que nasceu do alto, ele não vive mais cometendo pecados anteriores da mesma forma, não tem prazer em pecar. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que cometia todo tipo de transgressão agora tem prazer na lei de Deus e buscar a Deus, fazer o que é correto. Aleluia. Porque isso vai determinar o que é o novo nascimento. Você olha uma árvore e você vê o fruto, pelo fruto você conhece a árvore. E nós bem sabemos que quando olhamos para alguém regenerado pelo Espírito Santo, nós o conhecemos. Porque a sua palavra é diferente, a sua forma de pensar é diferente, as suas atitudes são diferentes. E Deus nos chamou para sermos luz. E se nós somos luz, não pode haver trevas dentro de nós. Mas nós ainda pecamos. Se nós olharmos na mesma epístola de João, no capítulo 1, ele diz assim, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós, embora queremos ser santos, queremos andar como Ele andou, nós ainda temos em nós a natureza adâmica, a natureza carnal que nos faz errar, que faz pecar. Mas Ele diz, espera aí, se você
você pecar, lembre que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É só eu largar o pecado, confessar a Ele, que Ele me purifica de toda má consciência e toda injustiça. Irmãos, não tem como nós falarmos e andar com Deus se nós não mexemos no ponto que mais é nevrálgico para o ser humano, as nossas fraquezas. Muitas vezes nós queremos bancar o fortão, o bonitão, o santão, mas dentro de nós temos ainda muitas máculas que o Senhor quer tirar. Há muitas coisas dentro de nós, sentimentos, muitas tristezas, muitas angústias, falta de perdão. Isso tudo o Senhor quer purificar, porque estas coisas atrapalham a caminhada cristã, a jornada de cada um de nós. E para eu ser um obreiro aprovado, para eu ser um cristão genuíno e verdadeiro, eu preciso fazer o que Ele fez. E Ele perdoou, eu tenho que saber perdoar. Ele deu a outra face, eu tenho que saber dar a outra face. Ele ensinou como deveria andar, reconhecer que nós somos pequenos, que Ele é grande, que o poder pertence somente a Ele. E Ele diz assim, no versículo 7 do capítulo 3, filhinhos, olha o amor com que o apóstolo João fala na igreja, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olha que importância, irmãos. Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o que havia perdido. Isso inclui cada um de nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não merecemos a salvação. A salvação não é mérito humano. Não existe obra que eu possa fazer que me conduza ao céu. A salvação do início ao fim, ela é mérito do Senhor. Ela foi planejada pelo Pai, executada pelo Filho e o Espírito Santo, que está incumbido de levar os salvos até o céu, entregá-lo a Jesus. É uma obra divina a salvação. E nós somos gratos porque Ele nos escolheu, nos regenerou, nos salvou. E nele nós temos um novo status de filho. Fomos adotados na família de Deus. E sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o fato de agora eu ser salvo, regenerado, redimido, faz de mim um filho. Mas o filho não faz o que quer. O filho, quando está na casa do pai, ele tem que obedecer o pai. Ele tem que seguir as ordens, os mandamentos, para que ele seja bem sucedido, para que vá tudo bem. E continua dizendo assim, versículo 9: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus, a semente divina, permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Irmãos, o novo nascimento, a semente de Jesus, essa semente divina, quando ela entra no coração, ela vai causando primeiro uma limpeza. A gente é limpo. E depois ele vai nos dando uma fome, uma sede de justiça de Deus, onde nós começamos a ler e estudar as Escrituras, começamos a orar, começamos a praticar boas obras e a crescer espiritualmente. Então, para que eu possa me desenvolver, eu preciso me encher do Espírito de Deus. Lembrando que não é eu que me encho, é Ele que me enche, mas eu tenho que estar disponível. Eu tenho que estar acessível para Ele. Sabe por quê? Porque Deus não vai me obrigar ou te obrigar a fazer nada. O Senhor, Ele nos dá um livre-arbítrio para tomarmos decisões. E Ele quer o melhor para nós, mas as coisas só vão acontecer na medida da proporção que nós nos entregarmos.
Por isso eu tenho que, sem restrição, deixar Jesus entrar na minha vida, em todas as áreas da minha vida, para que Ele vai consertando o que está torto, vai moldando, vai quebrando o vaso, fazendo um vaso novo, vai me moldando. Para isso é necessário entrega, para isso é necessário dedicação, abrir o coração e deixar Jesus entrar. Ah, mas eu já sou crente há muitos anos. Irmãos, eu não estou falando disso. O fato de eu ter uma carteirinha de membro não quer dizer nada, porque eu posso estar na igreja há muitos anos e não ter Jesus, não ter experiência com Ele, não viver as maravilhas que o Evangelho me proporciona. O que adianta, irmãos, se eu perante todos parecer ser uma pessoa bondosa, santa, piedosa, dou bastante glória na igreja, dou oferta, mas quando eu saio, dentro de mim às vezes é um vazio. Eu não pratico o que Jesus diz, eu não faço o que, não cumpro os mandamentos. Irmãos, a experiência cristã é individual e ela é interna. Ela só vai externar o que está dentro, mas ela é interna. Não adianta eu falar que sou santo aqui e lá fora, irmãos, na hora que eu estiver de frente com a tentação, com o inimigo, eu fraquejar. Por isso que é importante nos congregarmos para ouvir a palavra de Deus, nos fortalecer para que possamos ter estrutura contra as adversidades deste tempo mau, dessa geração corrupta. Irmãos, não é fácil ser um cristão genuíno e verdadeiro. Não é fácil. Mas para eu ser esse cristão, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Eu tenho que tomar a minha cruz e seguir a Jesus, sabendo que é do jeito dele, da forma dele, como ele quer, da maneira que ele determinou. Não é do meu jeito. Quantas vezes nós estamos dando murro em ponta de faca, querendo fazer do nosso jeito, mas Deus quer fazer de outra maneira. Não, mas do jeito que eu quero é melhor, Rogério. Do jeito que eu quero vai dar certo. É só ir. Mas quem disse que Deus está procurando um jeito mais fácil? Quem disse que Deus quer o mais fácil para mim? Todo o poder está concentrado nas mãos dele. A glória é dele. Ele faz como e quando ele quer, do jeito que ele determinou. Ele não precisa da minha ajuda para que o propósito dele se concretize, mas ele me utiliza para que esse propósito seja concretizado. Existem coisas, irmãos, na obra de Deus que nós não vamos entender, mas nós temos que compreender que é a vontade de Deus. Oh, aleluia. Foi lido aqui hoje pelo pastor Valentim, na leitura oficial, que Jesus dizendo aos seus discípulos: rogai ao Pai que envie ceifeiros para a sua seara, porque a seara é grande e poucos são ceifeiros. Você já parou para pensar que a obra é dele? Ele quer que faça, mas ele quer que você peça. E se você não pedir, ele não envia. Você parou para pensar, mas se a obra é dele, por que ele já não envia automaticamente os ceifeiros com toda a provisão? Porque Deus nos chamou não apenas para ter o nome de cristão, mas sermos cristãos, e o cristão tem que praticar boas obras. Essa incumbência é nossa. Deus deixou algumas tarefas para nós, irmãos, e nós não podemos fugir dela. Irmãos, você já parou para pensar que como Deus nos ama e nós somos seu povo, seus filhos, Ele poderia nos salvar e nos levar para o céu automaticamente? Estaríamos todo mundo no céu na glória? Por que Ele nos deixou aqui? Porque nós temos uma tarefa: é espalhar a semente do Evangelho. Eu tenho que viver como Ele viveu e fazer o que Ele fez. O que Jesus fazia? Anunciava o reino
de Deus. Nós temos que anunciar. É nossa incumbência, é nosso trabalho. Não podemos fugir à nossa responsabilidade. E ele continua assim, o apóstolo João: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meu irmão, não vos admireis se o mundo vos odeia. Olha novamente João falando: igreja, vocês não vão ser aceitos. Não adianta querer ter um espaço na sociedade, porque o crente não vai ser aceito por andar na contramão do mundo. Você sabe por que nós somos chamados de protestantes? Porque a igreja do Senhor, ela protesta contra o pecado. E o mundo jaz no maligno, o mundo vive no pecado. Então, quando você protesta contra o pecado, logo você arruma vários inimigos. Porque o mundo não quer pessoas que combatam os seus pecados. Quer pessoas que se conformem, que ratifiquem as suas ações e atitudes. E nós, a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. Irmão, se eu não posso me conformar com este mundo, eu não tenho que começar a aceitar as coisas do mundo. Eu não tenho que começar a achar que as coisas que são erradas, que hoje para a sociedade parece certa, elas são certas, não. Eu tenho que continuar achando e tendo a certeza, a convicção que o que é errado no passado é errado hoje e será para sempre. Aleluia, glória a Deus. E eu só vou viver a vontade de Deus se eu tiver a minha mente renovada por Deus, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a minha mente ainda for uma mente lá do mundo, eu não vou conseguir viver plenamente o que Deus determinou ou sonhou para mim. Os planos de Deus na minha vida, para que eu possa viver, eu tenho que estar no centro da vontade dEle. Estar no centro da vontade dEle é estar apenas à disposição, deixando Ele trabalhar. Porque a centralidade do Evangelho não está em nós, está nele. A obra é dele, é feito por Ele. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. O instrumento tem um valor muito grande, mas ele por si só não faz nada. Eu tenho certeza que se o irmão Rogério falar para o violão, toca uma música, o violão não vai tocar. Porque ele é um instrumento, por melhor que ele seja, ele não consegue agir por si só. Da mesma forma, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos e dependemos da graça de Deus para todas as coisas. Se eu e você tivermos dificuldade em alguma coisa, peça a Deus: Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá força, me ensina, me ajuda a tomar as decisões. Eu preciso viver como um cidadão do céu, para que eu possa ser um instrumento de Deus, e esse instrumento transbordar a graça de Deus para outras pessoas, onde eu vou evangelizar, eu vou exercer missões, onde eu vou levar a palavra, o evangelho a outras vidas. E eu digo mais para vocês: existem duas formas muito grandes, valiosas e eficazes de nós levarmos a palavra de Deus para o mundo. A primeira é com nossas palavras, pregando o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Temos que pregar o evangelho. A segunda é vivendo o evangelho. A nossa vida é a maior pregação que existe. O seu vizinho tem que olhar para você e falar assim: ó, esse rapaz tem alguma coisa diferente nele, eu quero ser igual a ele. Ele tem uma paz que eu não tenho, ele tem uma luz que eu não tenho. As pessoas que olham para você falam: o que acontece que todo mundo faz isso de errado e fulano não? Por que ele consegue viver diferente? O que ele tem que
eu não tenho. Irmãos, nós temos que viver na plenitude o Evangelho. A graça de Deus que está em nós transbordando, ela tem que transbordar para fora para que o mundo veja e reconheça. O mundo não vai nos aceitar, mas ele vai ver. E sabe o que acontece? Aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Se você está no quarto escuro e acender uma luz, por menor que seja, essa luz vai ser notada. Essa luz vai acabar com as trevas no local. E nós somos o que, irmão? Luz do mundo. Deus nos chamou para sermos luz, para resplandecer. Mas o brilho, nós somos como a lâmpada. O brilho que resplandece não é o nosso brilho, é o brilho dele. É ele que tem que brilhar em nós. Isso está em cheios do Espírito Santo. Quanto mais eu encho, mais a luz de Deus brilha em mim. Mais o mundo vê e reconhece que ali há um servo e uma serva de Deus. Diz assim o 13: meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Irmãos, o mandamento que Jesus veio trazer para nós são dois: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, o nosso entendimento, e o nosso próximo como a nós mesmos. Uma marca distinta, característica e natureza da igreja é o amor. A igreja não vence pela força, mas vence pelo amor. Quando você ajuda missões, você está exercendo amor. Quando você ora pelo missionário, você está exercendo amor. Quando você contribui com a oferta, você está ajudando, exercendo o amor, praticando o amor. O amor é a marca do crente. E nós não amamos só quem nos ama, nós devemos amar a todos, inclusive os nossos inimigos. Se nós não amarmos, irmãos, o amor do Pai não permanece em nós. Nós só somos identificados como servos de Deus, como novas criaturas, se houver em nós as características que há nele. E a maior característica que ele nos deixou é o amor. Porque o amor ele é inexplicável. O amor não é algo que surge da palavra, ele surge das atitudes. Falar que ama, irmãos, todo mundo fala. O mundo inteiro diz que ama. Mas quando você vê se o amor é verdadeiro? Quando as atitudes são colocadas em prática. Você vai saber se os seus amigos te amam quando você perder todo o dinheiro e tiver necessidade. Você vai saber quem te ama. Você vai saber as pessoas que estão do seu lado naquele momento que você mais precisar delas. Quantas vezes nos decepcionamos? Mas eu digo para vocês, e quantas vezes nós decepcionamos alguém? Irmãos, nós temos que buscar amar. O amor, ele não é apenas um sentimento, ele é uma ação, irmãos. Eu não preciso estar apaixonado por alguém para ajudá-lo. Não. Eu preciso ter um compromisso com meu Deus e com o meu próximo de estender a mão, de ajudar, sem querer nada em troca. Fazendo isso, o amor do Pai vai estar em mim. Olha o que diz a palavra. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Tudo que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha, irmãos, que doutrina, que ensinamento maravilhoso que o apóstolo João está dando. Ele está comparando o nosso amor de uns para com os outros com o amor de Cristo para com a sua igreja. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? Eu tenho que incondicionalmente ajudar o meu próximo, amar o meu próximo.
O problema daquele irmão é o meu problema, o seu problema é o meu problema. Se o irmão está feliz, eu estou feliz. Se o irmão está triste, eu estou triste. Sabe por quê? É na unidade que nós crescemos. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Na unidade de espírito e de pensamento, o Espírito Santo trabalha na igreja. Ele molda nosso caráter. Ele faz com que nós cresçamos, porque nós somos lavoura de Deus. Nós somos a semente que foi plantada e germinou e cresceu. Agora nós temos que dar fruto. E dar fruto é algo importante no reino do céu. Sabe por quê? Jesus diz que toda vara que em mim não dá fruto, Ele a corta. E todo aquele que dá fruto, Ele vai podar para que dê mais fruto. Glória a Deus. Nós não fomos chamados para ficarmos parados, estáticos, mas para nos movermos, para praticar as missões, levar o Evangelho, viver uma vida digna, orar, interceder pelos santos, por todo mundo, praticar boas obras. E isso é a nossa missão até que Ele venha, até que a última trombeta soe. Nós temos que viver como cristãos verdadeiros, como a igreja de Cristo, aperfeiçoando e sendo aperfeiçoado cada dia em amor. Aleluia. Ele diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem tiver bens no mundo, olha só um exemplo, quem tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Ele está falando de ações. Se eu fechar os olhos para o necessitado, para o pobre, para a missão, como que eu posso dizer que está no meu coração o amor de Deus? Por isso eu tenho que demonstrar com atitude o amor que Deus colocou dentro de mim. E Ele diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Isso conhecemos que somos na verdade, diante dele tranquilizamos o nosso coração, sabendo que o nosso coração nos condena, maior é Deus do que nosso coração, e conhece todas as coisas. Você sabe o que quer dizer isso? Eu não posso dar desculpa para Deus. Eu não posso falar: Senhor, quando der eu ajudo, quando der eu vou. O dia que eu estiver bem eu vou orar, vou interceder por missão, pelas almas, pelos missionários. Agora não dá não, irmãos, a hora é agora, o momento é este, é exato. Aleluia. Deus conhece todas as coisas, não adianta eu querer enganar a mim mesmo. Eu não posso enganar Deus, Ele conhece, Ele sonda o meu coração. Ele não aceita as minhas desculpas, Ele não quer as minhas desculpas, Ele quer a minha prontidão para fazer a sua obra. E Ele continua assim: amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos dele o recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Você quer receber vitória? Quer receber bênção? Faça a vontade de Deus, pratique os mandamentos do Senhor, não seja apenas ouvinte, mas praticante da verdade. Fazendo isso, o que nós lhe pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve e nos concede qualquer coisa. Por isso, irmãos, é tão importante militar na causa de Cristo. Temos que ser atuantes, uma igreja viva, destemida, que não para, mas que marcha em frente às adversidades, às dificuldades, que não para, mas continua sempre. E Ele diz assim: ora, o seu mandamento é este. Quais são os mandamentos do Senhor? Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos
nos deu. Deus nos deu o Espírito Santo em nosso coração, o Consolador. Ele quer que nós abramos nossos corações para receber o Senhor e praticar a sua verdade, a sua palavra, praticando boas ações, tendo uma vida de santidade, para que Ele opere em nós e possamos ser bênção e canal de bênção. E a graça de Deus, através de cada um de nós, possa derramar para outras pessoas, e assim nós seremos fiéis cidadãos do céu, missionários de Cristo, aonde quer que nós estejamos. Por isso, irmãos, não deixe para trás, não deixe para amanhã, mas hoje é o momento de decisão. Eu vou ajudar mais a obra de Deus, eu vou me empenhar mais, eu vou orar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou investir mais na obra do Senhor, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque a obra não pode esperar, a obra não pode esperar, missões não podem esperar, o mundo não pode esperar. Nós temos que falar de Cristo, é hoje. Esse é o momento de nos dedicarmos às boas obras, cumprindo os mandamentos de Cristo, para que Ele, quando vier, nos encontre com as mãos cheias, cheias de boas obras, aceitas e aprovadas por Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado e nós possamos cumprir o que Deus determinou para nós. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.